Prefeitura de São Luís dá início hoje no auditório da Faculdade Pitágoras, que fica ali na Avenida São Luís de França, no bairro do Turu. Hoje à noite, há uma série de audiências públicas para a apresentação da proposta de revisão do plano diretor da cidade. Mas você sabe para que serve e o que é um plano diretor? Veja esse vídeo da plataforma de discussão sobre as cidades Arquifuturo. Sabe o que a cidade perguntou para o cidadão? O que eu vou ser quando crescer? Quando o cidadão não sabe a resposta, tem coisa errada aí. No Brasil, desde 2001, existe uma lei federal chamada Estatuto da Cidade, que determina que todo município com mais de 20 mil habitantes deve ter um plano diretor. O plano diretor é um documento municipal que deve definir cada cidade. Deve orientar todas as ações que interfiram no território da cidade. É por isso que, por definição, já não faz sentido uma cidade copiar o plano da outra. O plano diretor é muito mais que um conjunto de leis que proíbem isto ou permitem aquilo. Como bem diz o nome, trata-se de um plano. É um importantíssimo instrumento de planejamento das cidades. E um plano, para ser bom, começa estabelecendo claramente os seus objetivos. O plano tem que considerar e responder questões fundamentais sobre a cidade. Como é esta cidade? Qual o perfil de seus habitantes? Quais suas características mais marcantes? Por onde ela pode se desenvolver melhor? Onde esta cidade quer chegar nos próximos anos? Uma cidade não se desenvolve por acaso. Uma cidade reconhecida como industrial, por exemplo, deve ter um plano que apoie o seu melhor desenvolvimento neste sentido. Uma cidade lida constantemente com interesses e valores conflitantes. Esta é a natureza da cidade. E para dar conta disso, um plano diretor inteligente tem que ganhar força pela integração de várias ações, mas também tem que saber ser flexível e versátil. O plano é desenvolver e não engessar a cidade. Se viver bem na cidade que você escolheu segue nos seus planos, use o direito que todo cidadão tem de conhecer e de se posicionar frente ao plano diretor da sua cidade. Sabe aquela história mexeu com a cidade, mexeu comigo? É isso. Importante lembrar que é um direito de todos nós, não é? E hoje todos estão convocados, portanto, a participar da fase de conclusão de mais uma etapa da revisão do Plano Diretor da capital. Eduardo Ericeira tem mais detalhes para nós, mais informações. Eduardo, esse instrumento, esse importante instrumento aí está aberto, as pessoas podem consultar e, mais do que isso, participar ativamente da discussão dele, né? Isso mesmo, Adalberto. Voltamos a falar ao vivo aqui do Bom Dia desse tema tão importante, como você já disse. Eles podem participar, podem opinar, podem dizer mudanças, podem dizer algo que pode ser adicionado a esse plano diretor. Quer dizer, é importantíssima a participação, por conta disso que é uma audiência pública aí que pode contar com a participação e tão importante participação da população e também de entidades representativas de classe. A gente lembra aqui que são 9 audiências públicas. A primeira acontece hoje, nesta terça-feira, na parte da noite. Está prevista para acontecer entre as 19 e 22 horas, portanto, entre 7 e 10 horas da noite, na Faculdade Pitágoras, na Avenida São Luís, de França, no bairro do Turu. Aí pode acontecer essa discussão, como eu disse, contar com a participação das pessoas e dessas entidades representativas de classe. Essa será a primeira audiência pública de 9 que serão realizadas, sempre nessas datas, de terça e quinta na parte da noite e também no sábado, no período da tarde. São as datas aí que serão realizadas essas 9 audiências públicas, começando hoje. As pessoas podem ter mais informação a esse documento, quem quiser já ir preparado, quem quiser dar uma lida aí para já poder participar ainda melhor, as pessoas podem ter acesso a esse documento por meio do portal da Prefeitura de São Luís, www.saoluís.ma.gov.br. A gente lembra que esse documento ele foi preparado a partir de reuniões técnicas, não foi feito de qualquer forma, foi por meio de reuniões técnicas realizadas por integrantes do Conselho da Cidade, quer dizer, são pessoas técnicas preparadas que fizeram esse documento aí para melhorar ainda mais a situação da cidade com a ajuda de você, com a ajuda da população. As pessoas também podem ter acesso no que vai ser discutido nessas audiências, está disponível também para consulta pública no próprio Instituto da Cidade, que fica localizado no mesmo prédio da CEPLAN. A gente lembra que é a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento quem está coordenando a formulação desse plano diretor, e a pessoa pode ter acesso. A CEPLAN fica na Rua das Andirobas, número 26, no Jardim Renascença 1,
aqui na capital São Luís. Lá o cidadão pode ter acesso e consultar a nova proposta, a legislação antiga e ainda nos mapas, como eu disse, o que vai embasar ainda mais a participação dessas pessoas nessas audiências públicas. Voltamos com você no estúdio, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Está o nosso Eduardo, portanto, confirmando hoje essas audiências. Nós vamos falar mais sobre o assunto aqui no estúdio. Nós estamos recebendo o presidente do Instituto da Cidade, Marcelo do Espírito Santo. Olá, Marcelo, bom dia. Bom dia, bom dia. Marcelo, vamos falar sobre esse importante instrumento e, assim, por que a revisão agora, por que esse debate está acontecendo exatamente nesse ano agora de 2019? O nosso plano diretor ele é de 2006 e, portanto, ele já ultrapassou o seu limite de 10 anos, que é o limite previsto pelo Estatuto da Cidade, que é a principal legislação federal que trata desse assunto como instrumento que regulamenta a Constituição Federal. Então, nós, em 2016, completamos 10 anos, posteriormente iniciamos parte dessa revisão com relação a alguns instrumentos de lei e, no último ano, dezembro de 2017 a dezembro de 2018, fizemos mais de 40 reuniões técnicas para revisar esse instrumento, que, como já foi colocado, é um instrumento que define um projeto de cidade que nós desejamos para os próximos anos. Agora, como é que foi esse processo de construção, digamos assim? Quer dizer, houve uma participação técnica, mas as pessoas também tiveram a oportunidade de opinar, de sugerir, enfim. Como é que foi esse processo aí com a participação popular? Esse primeiro momento ele foi feito a partir do próprio texto do plano diretor, mas dentro do Conselho da Cidade. O Conselho da Cidade é um órgão colegiado de 31 membros, onde nós temos os diferentes atores sociais que compõem a cidade, não só o poder público, nas suas representações do Executivo e do Legislativo, mas do município e do Estado, mas também setores da cidade, ou seja, o setor acadêmico, os órgãos de classe, os conselhos, sindicatos, organizações não governamentais, que a partir do texto original do plano vigente foram fazendo a sua atualização em reuniões técnicas ao longo desse ano que passou. Em dezembro houve, por exemplo, uma oficina, né, de capacitação no sentido de qualificar as pessoas para participar desse debate. Qual foi o tema que ganhou mais destaque? Assim, porque são tantas as prioridades, as necessidades, Exato. Digamos assim, da cidade, mas qual foi aquele que ganhou mais destaque nesse período? Perfeito. As audiências, as capacitações já foram o segundo momento. O primeiro momento foi a discussão técnica no Conselho. No segundo momento, 2 oficinas de capacitação para que a cidade pudesse conhecer o que é o plano diretor enquanto instrumento de desenvolvimento da cidade, na sua área urbana e na área rural, e agora estamos na fase das audiências públicas. Nas reuniões técnicas, os temas que realmente, onde o Conselho mais se deteve nas suas discussões, acho que foi principalmente a questão do transporte, a questão, na verdade, do capítulo da política pública que trata de mobilidade. Então, mobilidade no seu amplo sentido dos modos, né, de circular na cidade, desde o pedestre, a questão da bicicleta, dos diferentes modos do transporte público, do transporte particular. Então, acho que esse foi um tema que está muito presente na cidade e foi muito debatido dentro do Conselho. O fato de estarmos numa cidade patrimônio cultural da humanidade, isso faz diferença na hora de pensar o planejamento, a organização, o plano diretor da cidade? O plano também possui um capítulo específico que trata da preservação do acervo edificado da cidade. Inclusive, a Prefeitura vem hoje elaborando um conjunto de informações e documentos paralelamente a essa discussão para que possa ser futuramente também discutido publicamente com o Conselho e com a cidade, que trata da regulamentação das normas que o plano diretor possui. Então, nesse capítulo estão elementos para que a gente não desvincule o que é o centro histórico da cidade da dinâmica de toda a cidade de São Luís. Então, nós entendemos, e o plano acho que reflete isso, o centro histórico está integrado ao planejamento urbano de toda a cidade. A área rural também é contemplada no plano, Marcelo? Fala um pouco para a gente sobre esse aspecto. Em todo o plano, em 2006, parte dessa preocupação já aparecia. O plano diretor ele é para todo o município, para todo o território, independente de ser zona urbana ou rural, os instrumentos se aplicam nessas áreas. E nesse momento nós tivemos novamente essa preocupação de reforçar mais ainda essa forma integrada. Não existe a cidade sem a sua zona rural ou a sua zona urbana. A cidade funciona com essas duas áreas devidamente trabalhadas. Quais são alguns aspectos que a gente pode levantar aqui, já antecipar em relação a esse plano, de características específicas da nossa cidade, da cidade de São Luís, do município de São Luís? Eu acho que a principal contribuição nesse momento é a revisão, dentro do plano diretor,
do que nós chamamos de macrozonamento ambiental. Ou seja, nós temos uma nova cartografia da cidade que claramente define de uma forma muito mais precisa, porque tivemos novas cartografias, novas fotos aéreas, dizendo onde a cidade, para onde a cidade pode crescer e onde a cidade deve preservar o seu território e a sua questão ambiental. Então, eu acho que essa é uma grande contribuição e que vai permitir um desenvolvimento equilibrado da cidade de São Luís. Essa mudança no plano diretor, isso vai influenciar diretamente no planejamento da cidade nos próximos anos, né? Ou seja, a partir da formulação de políticas públicas, enfim. A gente não tem muita tradição, Marcelo, infelizmente, de discutir a cidade, não é? E o planejamento também é uma coisa no Brasil que há pouco tempo, ainda bem que se alertou para isso e a gente vem trabalhando de forma planejada. Os municípios brasileiros têm trabalhado assim, mas é um desafio diário, não? Com certeza, porque é um tema que não está diretamente ligado ao cidadão. Então ele está muitas vezes, né, o cidadão se envolve com questões práticas do asfalto, da limpeza pública, do próprio transporte, mas políticas públicas como saneamento, habitação, a própria política de preservação do patrimônio edificado estão num segundo plano muitas vezes dessas discussões, mas tem tanta importância quanto todas as outras. E o plano diretor é o momento em que a cidade pode tomar conhecimento do que está se planejando para a cidade onde nós todos, né, estamos vivendo e o que pode se esperar nas leis complementares que vão surgir após o plano diretor revisado. Nós vamos mostrar na tela agora um calendário das audiências públicas. Vamos lá, a gente vai olhar esse calendário dessas audiências já para você ir memorizando e participando. É importante que as pessoas participem dessa discussão. Aí, 15 de janeiro hoje, portanto, no auditório da Faculdade Pitágoras, depois na quinta-feira, no sábado também, no sábado no auditório do curso de Biologia da UEMA. Temos mais 9 datas. Vamos passar? Vamos em frente? Agora sim, 22 de janeiro no auditório Terezinha Jansen, depois na sequência no auditório Faculdade Estácio de São Luís, na Associação de Moradores do Povoado Andiroba, ou seja, lá na zona rural também a discussão acontece. Ao auditório central da Universidade Federal do Maranhão, dia 29, dia 31 no auditório da Federação das Indústrias, na FIEMA, e no dia 2 na Associação dos Moradores. Marcelo, obrigado pela entrevista aqui, reforçando então só o horário hoje. As reuniões são sempre terças e quintas, das 19 às 22. A de sábado, ela acontece às 16 até às 19 horas, para mudar um pouco também e oferecer um outro horário de participação. Obrigado.